Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos tricolores, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar sobre a partida do Fluminense contra o Boa Vista essa semana pelo Campeonato Carioca. Tem também a entrevista do presidente Mário Bittencourt, ele falou sobre vários assuntos importantes. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando o canal Ligados no Flu. Abraço para o João Olímpio de Pancas, no Espírito Santo. O Edmilson Gonçalves, em Inhaúma, Rio de Janeiro. Leandro Primo, em Quissamã, também no Rio. O Luiz Alexandre Girante, em Três Corações. Conheço muito Três Corações, morei aí pertinho. Morei em Varginha, trabalhei na EPTV. E um grande abraço pro pessoal do sul de Minas Gerais. Abraço também pro Wibster Garcia e pro pai dele, o Denilson Mancha, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência, pela amizade e por estarem sempre aqui acompanhando o canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e vamos começar então com o noticiário tricolor, que tem jogo nesta quinta-feira contra o Boa Vista, 9h10 da noite no Maracanã, jogo com transmissão da TV Bandeirantes, mas para quem mora no Rio, para quem mora na região do Rio, é importante comparecer, dar sua força, prestigiar o Fluminense nesse jogo que vale a liderança do Campeonato Carioca da Taça Guanabara, porque com o empate do Flamengo diante do Bangu na noite de terça-feira, se o Fluminense ganhar, ele não só assume a liderança do campeonato, hoje o Fluminense tem 9 pontos, o Flamengo tem 11, se o Fluminense ganhar, ele não só ultrapassa o Flamengo, como também ele mantém o seu 100% de aproveitamento, enquanto o Flamengo já perdeu 4 pontos para os chamados times de menor investimento. E ainda tem um outro detalhe, o Fluminense com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Então, no final de semana, por exemplo, o Fluminense vai ter a oportunidade de abrir 4 pontos em relação à equipe do Flamengo. Então é um jogo muito importante para quem puder comparecer, prestigiar, ir ao Maracanã, vá ao Maraca, prestigie, dê a sua força para o Fluminense. Pessoal, e olha, o Fernando Diniz ainda não definiu o time, vai definir nesta quarta-feira, no treino desta quarta-feira. A tendência é que ele coloque uma equipe alternativa em campo, reforçada pelo André, que não disputou o último jogo por causa do nascimento do filho dele. O presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, lá no CT do Fluminense, para o projeto FluCamp 2023. É um projeto aí que promove às crianças a experiência de viver a rotina de um jogador de futebol durante uma semana. E essas crianças tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista coletiva ali para o presidente Mário Bittencourt, perguntar o que elas gostariam, tirar as dúvidas. E o presidente passou algumas informações importantes, a gente vai reproduzir aqui. Por exemplo, sobre reforços, o presidente Mário deu uma resposta de que no meio do ano, na próxima janela de transferências, ele pretende fazer a contratação de algum grande jogador, de repente trazer algum jogador da Europa. É a tentativa que o Fluminense vai fazer para o segundo semestre, não para esse semestre agora não. Falou, por exemplo, também sobre o Thiago Neves, disse que a princípio não há intenção do Fluminense em contratar o Thiago Neves, afirmou que o elenco está fechado, conversou com o jogador e que talvez no futuro possa haver um jogo de despedida do Thiago Neves com a camisa do Fluminense, ou seja, encerrando esse assunto de uma possibilidade de volta do Thiago Neves para jogar no Fluminense, fazer parte do elenco. Mas abriu a possibilidade de um jogo de despedida, um jogo festivo com o ex-camisa 10 do Fluminense. Vamos ver então o que o presidente Mário falou sobre a situação do Thiago Silva. A imprensa inglesa trouxe a notícia, e a gente reproduziu aqui também no canal Ligados no Flu, de que o Chelsea vai fazer uma proposta de renovação de contrato do Thiago Silva por mais um ano. O que pegou os tricolores de surpresa, porque os tricolores, a maioria pelo menos, esperavam contar com o Thiago Silva no meio do ano. E aí o presidente Mário foi perguntado sobre esse assunto, sobre essa possibilidade, e ele respondeu o seguinte: a gente está pensando em, primeiro esperando a decisão dele lá com o Chelsea, vai renovar lá ou não, esperando essa notícia, e após a saída dessa notícia, se ele vai renovar ou não, a gente aí vai iniciar uma conversa com ele para fazer com que ele volte para o Fluminense. O Mário Bittencourt também falou sobre a situação do volante André, garantiu que o André não será negociado esse ano e que
ele conversou com o jogador e que ao final de 2023, se chegar alguma proposta interessante, eles vão voltar a conversar. Agora, isso é claro, se o André vai ser mantido esse ano no elenco, claro, se não chegar alguém e pagar a multa rescisória do jogador. Agora, a multa rescisória do André é de 40 milhões de euros. Então, se algum clube do exterior chegar e pagar essa multa, aí não tem o que o Fluminense fazer. Fora isso, o presidente Mário garantiu que o André não sai do Fluminense nesta temporada. Falou também sobre a situação do lateral esquerdo Marcelo, que também é outro alvo do Fluminense. Hoje está no Olympiacos da Grécia. Vamos conferir o que o presidente Mário falou. O Marcelo é uma outra vontade que a gente tem de trazê-lo, mas ele tem uma situação parecida com a do Thiago Silva, né? Ele ainda tem um contrato lá na Grécia que vai até maio. E a gente vem esperando qual a decisão que ele vai tomar lá, se ele vai renovar o contrato, se ele não vai. Saiu uma notícia recente de que o Al Nassr, o mesmo time do Cristiano Ronaldo, estava interessado no Marcelo. Enfim, mas a gente segue acompanhando a situação do Marcelo e do Thiago Silva para quem sabe trazê-los de volta. Eu queria trazer aqui para vocês também as declarações do presidente sobre a questão da SAF. Muitos clubes se transformando em SAF, altos investimentos, altas contratações, e o torcedor do Fluminense, claro, fica preocupado, né, com medo de ficar para trás nesse processo. E aí o presidente foi perguntado sobre esse assunto e ele também respondeu. Nessas conversas com investidores existe sim a possibilidade de conversas sobre uma SAF, mas não na forma que vem sendo feita no Brasil, onde os clubes estão vendendo o clube inteiro, o controle do clube. Caso a gente faça uma SAF, a gente faria uma SAF vendendo um pedaço menor e o Fluminense continuaria sendo dono da maior parte das ações do clube. Pra gente terminar, fechar a conta, passar a régua, assunto Laranjeiras. Grande parte dos tricolores gostariam de ver o Fluminense jogando de novo nas Laranjeiras, principalmente nesses jogos deficitários do Campeonato Carioca, por exemplo. O primeiro jogo do Fluminense no Maracanã nesse estadual, contra o Nova Iguaçu, deu prejuízo de 300 mil reais. Então o torcedor acredita que para os jogos do Campeonato Carioca seria importante, seria bacana ter o Estádio das Laranjeiras à disposição, e o presidente também falou sobre a possibilidade do Fluminense usar o Estádio das Laranjeiras a partir do ano que vem. A gente tem um projeto que já foi aprovado de restauração do estádio, agora a gente está em busca de verba incentivada com as CNDs que a gente conseguiu, os projetos incentivados, para que a gente possa ainda em 2023 iniciar a reforma para a gente voltar a jogar alguns jogos do campeonato estadual lá, tá? Possivelmente do ano que vem. Meus amigos, e aí, o que vocês acharam das declarações do presidente Mário Bittencourt? Deixe o seu comentário aí pra gente, deixe também o seu like. Se você não é inscrito, vai lá, faça a sua inscrição, dê essa moral pra gente. Um grande abraço a todos, até a próxima e tamo junto.